Fala galera que me acompanha pelo YouTube, fala galera que está no Spotify, mais uma grande questão de número 7. Vamos que vamos. Lembrando que nesse projeto nós temos questões diárias, sempre ao meio-dia, disponibilizadas no YouTube e no Spotify. Lembrando que esse projeto, ele não tem o objetivo de você aprender apenas direito constitucional e direito administrativo. É claro que esse é um efeito colateral positivo. Mas o objetivo desse projeto, em primeira mão, qual é? Que você aprenda a resolver questões de forma estratégica. É o como. Por isso que eu estou falando de uma metodologia. O método AV4.4, ele está aí com esse objetivo, que você enxergue como efetuar uma resolução estratégica de questões. Por isso que eu estou falando do terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado eficiente. Aliás, o método AV4.4 é focado em 4 pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. São pilares fundamentais para efetivamente você conseguir a aprovação, você conseguir o êxito no processo estudantil. E você só consegue fazer isso se você souber o passo a passo. Como é que estuda? Afinal de contas, muitos sentam para estudar, mas não sabem como caminhar. Mas eu vou lhe ajudar ao longo desse projeto. Combinado? Antes da gente continuar, se você está no YouTube, primeiro passo, você vai curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ah, professor, mas eu ainda não vi o vídeo, eu não sei se eu vou gostar. Lembre-se, o mundo é daqueles que têm ações. Então, se você não gostar, você toma uma nova ação de descurtir. Mas não fique inerte. Então, é fundamental esse ponto. Segundo ponto, a gente vai falar de alguns mantras aqui. Esses mantras devem ser escritos por vocês nos comentários. Algumas pessoas vão escrever, outras pessoas não vão escrever. Lembre-se que eu estou falando do quarto pilar. Existe o quarto pilar, que é o pilar da inteligência emocional. E qual é o pilar 4? Quando eu falo de inteligência emocional, qual é o mantra que você vai escrever? Exatamente o seguinte: eu tenho a mente forte. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública, ou eu sou servidor público. Quem for mentorado do professor Alain Vinícius vai dizer assim: sou mentorada ou mentorado do professor Alain. Quem ainda não é, vai descrever assim: vou ser mentorada ou mentorado do professor Alain. Fechado? Esse é o mantra. Vamos? Para a gente resolver essa questão, o que é fundamental de que você visualize? É fundamental você enxergar que nós estamos diante de um processo de resolução estratégica de questões. Então, nessa linha de resolução estratégica de questões, eu tenho que ter uma metodologia. Então, é o método AV4.4, e nessa linha eu estou tratando de uma resolução estratégica de questões. Seguindo esta visualização de uma resolução estratégica de questões, o que é que você consegue enxergar de cós salteado e consegue avançar? Que nós temos um passo a passo de resolução. Este passo a passo, eu chamo tecnicamente de padrão de resolução. Você precisa saber o padrão de resolução. É com esse padrão de resolução que você vai conseguir efetivamente evoluir no processo de aprendizagem. Então, você vai passar sempre assim, tá, gente? Um traço aqui embaixo e vai escrever aqui qual é o padrão de resolução. O nosso padrão de resolução já vai trazer o seguinte: eu preciso sempre saber qual é a disciplina. Então, a remoção de servidor público com objetivo punitivo. Eu estou falando de direito administrativo, porque eu estou falando se configura como um ato administrativo. Então, eu estou falando de direito administrativo. Show de bola, professor. Entendi. Então, a disciplina é direito administrativo. Dentro desse cenário do direito administrativo, qual é o tema?
É uma questão que envolve atos administrativos barra poderes administrativos. Por quê? Porque eu vou falar especificamente sobre a linha do uso e abuso de poder. É assim que aparece nas provas. Uso e abuso de poder. Uso e abuso de poder. Então, é fundamental que você enxergue esse aspecto. Uso e abuso de poder. Enxergou esse ponto? Massa, já sei que preciso caminhar. E como é que você caminha? Sempre, sempre, sempre analisando as palavras-chave. Na análise das palavras-chave, olha o que eu trago: a remoção de servidor público. Esse é um ponto. Quando eu falo com o objetivo, daqui a pouquinho a gente vai substituir esse com o objetivo com a finalidade punitiva. Se configura como ato administrativo viciado. Eu estou classificando o ato como um ato irregular, ato administrativo viciado. E eu estou dizendo que o vício é um vício tal que não admite convalidação, ou seja, não pode ser corrigido. E eu digo ainda o tipo de vício existente em decorrência do desvio de poder. Então, são campos de análise. Se você não avaliar esses itens, a tendência é que você perca a questão. Detalhe importante: parece que é a mesma coisa olhar uma questão verdadeira e uma questão falsa. Qual é a mais fácil de resolver? A questão errada. Sabe por quê? Porque eu falei assim, a remoção do servidor, eu não estou ainda caracterizando nada. Com o objetivo punitivo, eu tenho que avaliar cada um desses itens. Se um tiver errado, a questão é errada. Para ela estar certa, todos os itens precisam estar corretos, ou seja, de acordo com a legislação, com a doutrina, com a jurisprudência. Se um não tiver, já era. Então, qual é o nosso objetivo? Procurar um erro. Achou um erro, matou a questão, tá? Então, você saber a disciplina, o tema e o subtema, isso vai aumentar o seu foco, a sua concentração. Aliás, é esse ponto que eu ensino para aqueles que são orientados individualmente pelo professor Alain Vinícius. Então, se você não sabe como prosseguir nos estudos, existe a orientação individual de estudos. Essa orientação é através do método AV4.4. É uma mentoria, ou seja, um acompanhamento individual comigo, professor Alan Vinícius, individual. Se você quer saber como é que isso funciona, você vai mandar um WhatsApp, tá certo? Para o 719-9381-1035. Vai dizer exatamente assim: professor, estou acompanhando o seu projeto no Spotify ou no YouTube, onde você estiver, e quero saber como é que funciona o seu acompanhamento individual, porque eu preciso passar em concursos públicos. Peça ajuda. Se você tem um sonho de ser aprovado ou aprovada, não é vergonha pedir ajuda. Se você efetivamente precisa dessa ajuda, se faz sentido para você a forma como é desenvolvida a metodologia, não tenha dúvidas que esse passo a passo ele vai lhe ajudar substancialmente. Entendeu isso? Show de bola. É aí que a gente vai precisar caminhar. A remoção de um servidor público com objetivo punitivo. Pensa comigo, quando eu falo em um ato administrativo, o ato administrativo se configura como o quê? O ato administrativo se configura como uma manifestação unilateral de vontade. Entendido, professor? Esta manifestação unilateral de vontade, olha que massa. Essa manifestação unilateral de vontade, olha a sacada. Falou em manifestação unilateral de vontade.
tem que estar claro na sua cabeça que precisa estar dentro da lei, ou seja, o ato administrativo ele precisa de um objetivo. Objetivo é igual à finalidade do ato. A finalidade, ela pode ser uma finalidade geral. Note que eu não quero aqui que você aprenda tudo de atos nessa questão. Então, é por isso que aprender a resolver uma questão é fundamental, é o como, é forma. Eu estou aqui para lhe ensinar a maneira de aprender, a maneira de resolver uma questão. Então, nesse objetivo, nesta finalidade, nós temos a linha de uma finalidade geral e nós temos a linha de uma finalidade específica. Professor, qual é a finalidade geral de um ato administrativo? Qual é a finalidade específica de um ato administrativo? A finalidade geral é a satisfação do interesse público, porque essa vale para qualquer tipo de ato, por isso que é geral. Então, a geral é a satisfação do interesse público. A específica depende do tipo de ato administrativo. Depende do tipo de ato administrativo. Então, por exemplo, de finalidade específica, a gente está falando da remoção. Massa, professor. Então, a remoção tem qual finalidade específica? A remoção. Então, eu vou colocar aqui como exemplo, o que é a situação da questão. A remoção, ela é o quê? Deslocamento do servidor. Com qual objetivo? O objetivo é de uma mão de obra, ou seja, deslocamento, por uma questão quantitativa, que está faltando pessoal em um lugar, ou por uma questão qualitativa, porque eu preciso daquela mão de obra especializada naquele lugar. Então, é quantitativa ou qualitativa. Tá certo? Então, esse ponto que você vai precisar enxergar. Tá, professor, entendi. Então, a remoção, se for feita com um objetivo, ou seja, com a finalidade diversa disso que eu acabei de trazer, nós não temos a possibilidade de convalidar. Então, se eu tiver diante de um vício nesse objetivo, então, se eu tiver diante de um vício de finalidade, nós estaremos diante de duas conclusões. Conclusão de número um. Esse vício de finalidade, ele é chamado de desvio de finalidade ou desvio de poder. É o primeiro ponto. É a questão de nomenclatura relacionada a poderes administrativos, inclusive. Quando eu falo desse ponto, eu estou falando de uma espécie de abuso de poder. Se fosse vício na competência, seria excesso, como vício é na finalidade é desvio. Terceiro ponto, não cabe correção, ou seja, não cabe convalidação do vício de finalidade. Ou seja, o ato administrativo, caneta brega, ó, deve ser anulado. O ato administrativo deve ser anulado. Então, é importantíssimo que você enxergue esse aspecto. Não é pouco importante, não. É muito importante. É fundamental que você enxergue esse aspecto. Fundamental.
Fechado? Então vamos lá. A remoção do servidor, entendi, com objetivo punitivo. Se é um objetivo punitivo, eu tenho um vício de finalidade. Opa! Se configura como ato administrativo viciado. Viciado é contrário à lei. Não admite convalidação. Ó, não cabe convalidação. Em decorrência do desvio de poder. Em decorrência do desvio de poder. Então, o gabarito, ó. Gabarito, certo. Por que certo? Porque está exatamente de acordo com as diretrizes que eu trouxe para você. Então, é essa a sacada, você enxergar a linha da evolução da questão. Fez a evolução, não tem como errar. Não tem como errar. Lembrando que todo o processo de aprendizagem, ele precisa de repetição. E como é que a gente faz uma repetição de forma diferente? Tornando o processo um hábito. Você visualizar aumento de produtividade, de performance, precisa ser algo diário. Eu não criei esse projeto para que ele fique engavetado. Não. É para que você participe dele. Então, o primeiro ponto é você escrever aqui nos comentários do YouTube ou do Spotify. Se você não fez isso lá no início, você vai fazer agora. O que é que você vai escrever aí? O nosso mantra da aprovação. Qual é o mantra da aprovação? Eu vou escrever aqui. Eu vou escrever aqui. Ó, 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 ó. Eu tenho a mente forte. Eu tenho a mente forte. Eu já me vejo assinando. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora ou servidor público. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Quem for mentorado do professor Alain vai dizer: sou mentorada ou mentorado do prof. Alain Vinícius. Sou mentorada ou sou mentorado do prof. Alain Vinícius. Quem não é ainda vai dizer assim, ó: quero ser mentorada ou mentorado do prof. Alain Vinícius. Fez isso? Fundamental que você faça. Escreva o mantra. Escreva o mantra. Se você não. Ah, professor, vou escrever um dia. Não, escreva o mantra nesse momento. Fundamental que você escreva, tá? É assim que você vai modificar a sua realidade. Você precisa co-criar. Isso é uma técnica que você traz para o momento presente, o que vai acontecer no seu futuro. Você precisa fazer isso agora, tá? Se você está no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações e efetivamente curta o vídeo. Se você está aqui até esse momento, é porque esse tipo de conteúdo lhe impactou e ele não pode ficar só com você. Então, pegue esse conteúdo nesse momento e encaminhe para a primeira pessoa que você lembrou ao ver esta aula. Encaminhe, pega o botão de encaminhar do YouTube ou do Spotify e encaminha para a pessoa, tá certo? O meu grande objetivo, a minha grande missão é alcançar o máximo de estudantes, é ajudar o máximo de estudantes, é permitir que você consiga atingir o que você tanto sonha, que é a aprovação em concursos públicos. Você só vai conseguir isso se você tiver técnica. Se você está se sentindo perdido ou perdida nos estudos, conforme mencionei ao longo da aula, manda mensagem para mim através do WhatsApp, dizendo: professor, preciso de ajuda. O Telegram são questões diariamente, questões comentadas. Instagram, lá você vai ter acesso especificamente a informações extremamente relevantes do mundo de concursos públicos, as novidades, as técnicas de planejamento e organização. Precisa focar
em aumento de produtividade e performance. Isso precisa assim, ó, tá ali martelando na sua cabeça. Eu preciso acertar mais questões, mais questões, mais questões, mais questões. E você só consegue isso se você tiver treinamento. Fechado? É isso aí, galera. Estamos juntos! Rumo à aprovação. Valeu! Amanhã, ao meio-dia, nós temos uma questão nova na resolução estratégica. E às 6h06 da manhã, nós teremos mais um grande podcast exclusivamente no Spotify sobre aumento de produtividade e de performance nos estudos. Grande abraço, valeu! Até amanhã, galera!